Veja só aqui. No livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 5, isso se repete várias vezes durante toda a Taná. Se repete várias vezes toda a Bíblia, que diz o seguinte: aqui estão os mandamentos. Aqui estão os mandamentos. Eu não quero falar sobre eles particularmente. Não são só 10. 10 são os juízos, né? 10 são os juízos. Aí nós temos as leis se compõem de juízos, estatutos, né? Que inclui as partes cerimoniais, os deveres civis, etc. Tudo isso. Mas vamos colocar a lei de um modo geral aqui. Falar da lei de um modo geral, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso, que tudo tem sua divisão, tem seus propósitos, etc. Ok. Aqui em Levítico capítulo 18, verso 5, fala que quem cumprisse a lei viveria. Mas esse sentido aqui é viver depois da morte. Por isso aquele rapaz disse: que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: como tu entendes a lei? Porque Jesus sabia que ele estava falando da lei. Quando ele chegou com Jesus automaticamente sabia que estava se referindo a Levítico 18:5, que fala que aquele que cumprisse os seus mandamentos viveria. Falando a respeito do sentido da vida eterna, de ter a vida eterna. Por isso que aquele rapaz falou para Jesus, perguntando: que farei para que eu ressuscite? Para que eu ressuscite e tenha a ressurreição? Para que eu tenha a vida eterna? Aí Jesus disse: como tu lês? Como tu entendes a lei? Jesus se referindo a ele. Aí ele falou. Aí Jesus deu um 10 para ele pela resposta. Aí Jesus disse assim: faze isto e viverás. E o sentido da palavra viverás ali no grego é no sentido de viver eternamente. Viver depois da morte. Viver depois da morte física, nesse sentido. Então, na corrida da lei, todos os homens se candidataram na corrida da lei. Todos os homens se candidataram para cumprir a lei. Porque eles teriam um prêmio, teriam um caneco. Teria uma orelhuda aqui, teria um caneco. E qual era o caneco? O caneco era a ressurreição. Aqui, ó, a ressurreição. Cumpriu a lei, Levítico 18:5. Cumpriu a lei, ganha o prêmio que é a ressurreição. Jesus ressuscitou porque ele cumpriu a lei. E ele ganhou como prêmio, o prêmio que ele recebeu, quando ele ressuscitou. Foi porque ele cumpriu a lei. E ao cumprir a lei, isso se repete também em Romanos, capítulo 10, 5 a 7. Você tem ali Paulo explicando o texto que eu estou dando para vocês. Paulo explicando Levíticos 18:5 em Romanos 5 a 7. Então, Jesus ressuscitou, por isso que ele diz assim: eu tenho poder. Aleluia! Eu tenho poder para dar a minha vida. Então ele podia dar a sua vida, porque ele sabia que tinha cumprido a lei. Então, automaticamente, ele teria que ressuscitar. E é sobre esse poder glorioso, que ele ressuscita dentre os mortos. Então, a morte não pôde. Quando a morte começou a fazer a autópsia dele dentro da sepultura, Salmo capítulo 17, encontrou os seus pés limpos, seu coração puro, como diz no Salmo, o Salmo 29, o Salmo 35, o Salmo 34, da sua pureza. Salmo 27, da sua pureza. Todos eles. O Salmo 17 em si. Meu Deus. Oh, meu Senhor, quem comparecerá diante de mim? Aquele que é puro de mão, limpo de coração. A morte não encontrou nada nele,
nenhum sinal, porque se ela encontrasse algo nele, a morte encontrasse algo nele, é porque ele não teria cumprido a lei. E como no Salmo 17 fala que a morte não encontrou nada nele, era que de fato, biologicamente, foi comprovado que ele cumpriu a lei. Por quê? Porque em Atos capítulo 2, falando de outro salmo, Pedro cita dizendo: não foi possível que a morte o retivesse, não foi possível que a corrupção, aqueles bichinhos branquinhos que come o cachorro na rua e que come qualquer pessoa, corpo de qualquer pessoa no cemitério, dentro do seu caixão, sem que ninguém veja, a corrupção destrói em poucos dias toda a carne é comida pela corrupção. Ele não pôde ser comido pela corrupção. Por isso que no livro de Atos, capítulo 2, versos 22 em diante, você começa a ler ali, assim, porque não foi possível que a corrupção tivesse poder sobre ele. A corrupção não pôde comê-lo, por quê? Porque o corpo dele era limpo, biologicamente limpo de qualquer marca do pecado. Porque como ele cumpriu a lei, ganhou a orelhuda, ele ganhou a taça, ele ganhou a ressurreição. E como ressurreição, também se levanta como parte do corpo, primícia. Se levanta como primícia. Primícia de quê? Da massa. Que massa? Foi por isso que antes da morte dele na cruz do Calvário, ele se reuniu com seus discípulos na quinta-feira, para que os discípulos pudessem comer o pão e beber do cálice, para poder tornar os discípulos um corpo com ele, para que quando ele estivesse morrendo na cruz, os seus discípulos fossem incluídos na sua morte, e para que quando ele estivesse passando pela ressurreição, quando ele estivesse ressurgindo dentre os mortos, os discípulos estivessem com ele na hora da sua morte. Era necessário que eles comessem antes da sua morte o pão e bebessem do seu sangue antes da sua morte, para que quando Jesus morresse e ressuscitasse, eles se tornassem partícipes dessa morte e dessa ressurreição. E entendendo isso, Paulo escreve em Romanos capítulo 6, que nós fomos feitos à semelhança da sua morte, morremos à semelhança da sua morte, para que com a semelhança da sua ressurreição, nós também nos considerássemos ressurretos. E como a primícia é um punhado da massa é a primícia, que é queimada no fogo, ele como punhado foi queimado no Calvário, e o resto da massa é o seu corpo. Então, se as primícias são santas, o resto, que é o seu corpo, também é santo. Então, se Jesus ressuscitou, a massa restante também vai ressuscitar. Este é o princípio, porque nós cumprimos a lei nele. Ele cumpre por nós. E nós vamos ganhar, não é a champanhe, nós vamos ganhar o vinho que será bebido, não será lançado na nossa cabeça, como os vencedores das corridas jogam a champanhe sobre os demais. Não, Senhor, ele não nos joga, nos dá banho de vinho, ele nos dá o vinho da sua vitória. Na copa, que é uma copa também, que é um símbolo perfeito de uma vitória, que é a sua vitória, que é a nossa vitória. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por fazer parte desse culto. Quero orar ao Senhor, dizer: Senhor amado, muito obrigado pelo culto que nós te oferecemos. Recebe, Senhor, a gratidão do nosso coração por esse dia especial. Na casa, Senhor, onde haja alguém que glorifica o teu nome, que glorifique o teu nome agora, meu Senhor. Em família, abençoa a família dos meus amigos, dos meus colegas. A família, coloca as mãos sobre a cabeça de cada um deles pela fé. Dentro dessa casa onde eu estou agora, representando a tua presença, representando a tua palavra, ao levar a tua palavra como ministro do teu santuário, ungido com azeite, com óleo, na presença da tua igreja, pelas mãos de mais de 300 homens de Deus que estavam ali, Senhor. Nessa autoridade, meu Pai, eu declaro, Senhor, essa bênção nesta casa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.